Bom dia, feliz Dia das Mães. Eu quero aproveitar a data de hoje para contar um pouco sobre a minha trajetória de mãe e explicar por que ela tem relação com a minha formação como fonoaudióloga e por que eu decidi trabalhar com a comunicação aumentativa alternativa. Tem toda a relação, toda a fundamentação, toda a motivação com a minha trajetória como mãe. Então, eu sou mãe da Laura. A Laura agora está com 11 anos. Ela é autista nível 3 de suporte. O diagnóstico dela foi feito aos 3 anos e até os 6, 7 anos de idade, ela se comunicava através do comportamento. Ela não tinha uma comunicação através da oralização, era comportamental. Então, até quase 7 anos, não tinha uma palavra. E ia muito além disso. Ela não falava, não porque ela não quisesse, ou a gente escuta muita gente falar que é preguiça, ou porque ela tivesse algum comprometimento motor. O problema da Laura era mais profundo, é mais profundo. Ela tem uma dificuldade em entender o significado das palavras. Então, o processamento do som, o processamento que ela faz do som, ela escuta bem, mas o processamento desse som para conseguir entender como é que uma sequência de sons representam um significado, né? Tem um sentido. Isso era muito difícil para ela, porque se você não armazena bem os sons, se você não tem um bom inventário dos sons, você não consegue armazenar bem o sentido da palavra. Você não armazena bem o sentido da palavra. Então, eu falava assim, Laura, tem um pirulito lá em cima da mesa. E ela não ia pegar o pirulito, porque ela não sabe o que é pirulito, o que é mesa, e muito menos que o pirulito está em cima de algum lugar, em cima da mesa. Então, realmente era muito difícil que ela viesse a falar alguma palavra, já que ela não estava entendendo o que essas palavras significavam. Até que eu conheci a comunicação aumentativa alternativa, e a primeira vez que eu levei uma prancha comunicativa para casa, eu lembro muito bem, era uma prancha impressa num papel, e eu cheguei em casa, olhei para a prancha e pensei assim, então quer dizer que ela não vai falar, quer dizer que ela vai se comunicar através das pranchas. Gente, isso dói pra caramba, isso dói pra caramba. E isso está totalmente errado. Hoje a Laura fala várias palavras, eu não sei mais quantas palavras ela fala. Lembra? Já devem ter feito essa pergunta para você se você está ouvindo o meu vídeo até aqui, se você está vendo esse vídeo até aqui. Sabe quando perguntam assim numa avaliação? Seu filho fala quantas palavras? E você fica pensando nas palavras que a criança sabe falar para poder registrar. Eu não sou mais capaz de fazer isso porque ela fala muitas palavras. E hoje ela fala palavras sem precisar pegar o comunicador para encontrar as palavras. Então ela consegue oralizar as palavras. Mas veja bem, durante muitos anos, na verdade até o ano passado, ela começou a usar CA aos 6, 7 e ela está com 11 anos, certo? Até o ano passado, todas as palavras que ela conhecia, que ela usava para se comunicar, ela aprendeu através da minha modelagem pelo sistema dela. Todas as palavras que ela sabia falar, oralizar, vieram primeiro do uso do sistema. Isso é pouca coisa? Como eu não vou ser uma apaixonada pela comunicação aumentativa alternativa? Porque isso transformou a vida da minha filha, transformou a minha. Mas lá no comecinho, a mãe, Raquel, com a sua filha Laura, dentro de casa, olhando para a prancha, enquanto a criança está correndo de um lado para o outro, e você vai catando milho, eu ia catando milho lá naquela prancha, e eu não sabia muito bem que momento usar, quando usar. Ela não olhava para a prancha, então ela achava que eu não estava fazendo nada, estava só tendo um trabalho ali, que não ia render. Então o começo foi bem difícil, bem difícil. E que pena, porque eu perdi um tempo, né? Mas assim, a gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem, né? E eu aprendi, eu fui aprendendo. Eu percebi o poder que aquela ferramenta tinha para a comunicação dela.
E por que que tem esse poder todo? Da onde vem esse estímulo, né? Por que que facilita tanto a linguagem? Eu vou falar do caso da minha filha. Talvez você consiga perceber que ele pode se aplicar a outras crianças, e eu percebo isso. Então, por que que ajuda? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o autismo não é apenas uma dificuldade de saber o nome das palavras, de saber o que significam as palavras. Eu já vi crianças que sabem nomear qualquer coisa em mais de uma língua e na hora de pedir alguma coisa, pedir para ir ao banheiro, pedir para beber água, a criança não sabe. Então são coisas diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, para entrar com a comunicação aumentativa alternativa, eu preciso usar dentro de um contexto natural, real, dentro de uma coisa que está acontecendo e mostrar que aquela funçãozinha ali, aquela célula, aquele botãozinho, na verdade está representando a nossa ação. E isso é o que a gente faz com uma criança, né? Naturalmente, as crianças, sem uso da comunicação aumentativa, tá? Tô falando de um desenvolvimento típico. Você fala com a criança num contexto que está acontecendo. Você não pega uma coisa cheia de imagens para a criança aprender a falar apontando cada coisa, não é assim. Só que no autismo a questão ainda está anterior. Eu gosto de alguns vídeos da internet que você já deve ter visto, que é a coisa mais linda mostrando os bebês conversando, os bebês que não sabem falar nenhuma palavra, mas que têm uma prontidão para a troca comunicativa. A troca comunicativa não precisa de uma palavra, necessariamente não precisa. Tem alguns vídeos, eu vou até colocar lá depois no meu Instagram, dos bebês balbuciando, né, frases longas de balbucio, blá, 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 faz uma pausa, o adulto continua, que interessante, então você está dizendo, não entendeu nada, e o bebê continua, blá, 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 blá. É o bebenês ou manhês que a gente chama, né, esses balbucios que já tem um turno dialógico. Então, veja bem, a comunicação é quando você emite um comportamento, uma fala ou até um gesto para afetar o outro. É por isso que o treino verbal, repetir palavras para uma criança que tem dificuldade de comunicação, nomeação de palavras, não é o que a criança precisa. A criança precisa entender que na comunicação ela fala para afetar o outro e o outro fala para interferir com ela. E essa troca precisa ser genuína. O que eu quero dizer com isso? Os dois precisam estar engajados nessa troca. Então não é o que eu quero que a criança faça. Você vai brincar disso aqui, você vai fazer isso aqui. Você precisa dar liderança para a criança. Lembra? Quem tem a dificuldade da comunicação é ela. Então vamos na deixa dela, vamos na motivação, na liderança dela. E aí entra a comunicação aumentativa alternativa para dar aquele apoio visual, para trazer aquela ajuda na construção do sentido daquela palavra, porém daquela palavra que está sendo usada naquela ação real, naquele contexto em que a criança quer executar, ela quer aquele acontecimento. E aí você entra com a comunicação aumentativa alternativa como um apoio. Quando eu percebi isso, teve uma virada de chave. Eu comecei a usar a comunicação, as pranchas foram para as paredes da casa, minha casa é cheia de prancha. E fica a dica, ajuda muito as pranchas na parede, viu? Porque o tablet, nem todo mundo vai querer pegar um tablet para usar. Você tá lá na cozinha, quebrando um ovo, mexendo não sei o que, você vai lá na sala pegar o tablet. Difícil. Tem que ter uma prancha coladinha lá na sua parede. E aí, não só você usa, todo mundo que está frequentando a sua casa acaba utilizando com a criança. Porque tá fácil, tem que estar acessível. E quando isso foi acontecendo, fui gostando, fui me interessando, fui procurar cursos fora da faculdade, porque infelizmente a faculdade tem uma carência muito grande para falar sobre comunicação aumentativa alternativa. Falta inserir isso de uma forma mais impactante
no currículo da fonoaudiologia, infelizmente, mas eu procurei muita informação, eu procurei curso, estágio externo, que foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, e tudo eu fui levando para casa e utilizando com a Laura e praticando ali na comunicação aumentativa alternativa. Resultado disso é que a Laura utiliza muito bem. Ela já passou por vários sistemas. Eu hoje cheguei num sistema, elaborei um sistema que foi personalizado para ela, e não é o CoreWords, não é o Pod, não é o LAMP, não é o Motorplan, é uma coisa que eu peguei, que eu fiz uma união. Eu peguei o que eu mais gostei em todos eles, eu me inspirei e desenvolvi uma organização do sistema, que depois eu vou fazer um post sobre isso. Eu acho ele muito bom, e olha que eu uso isso demais na minha rotina, na minha vida. Ao longo de muitos anos, eu fui lapidando esse sistema para ele ficar como ele é hoje. Porque eu fui percebendo que um sistema que tivesse as características que me facilitassem o uso, quando eu percebi que a Laura precisava evoluir na construção de frases, eu precisava de um sistema que apoiasse essa construção sintática, enfim, eu fui percebendo ao longo desses anos que o que era prejudicado, né, o que estava alterado para ela no armazenamento, né, na fonologia, né, o inventário fonológico dela, que é a representação que ela tem dos sons. O que faltava nesse processamento fonológico sobrava no processamento visual. Então, é incrível como é que ela encontra as células, né, os botões naquele sistema ali, com uma rapidez, com uma facilidade, que às vezes eu ainda tenho alguma coisa ali que eu não lembro, cato um milho, ela já vai lá e ela acessa muito rapidamente. E quando isso tem um retorno, um feedback auditivo, ela tem um reforço daquela sequência de sons que estão associadas àquele significado, daquela ação que ela está pedindo, ou daquele objeto, né? Mas geralmente uma ação, um objeto, e isso dá um suporte para a aquisição da linguagem incrível. E ainda tem um fator a mais, né, que eu falei que eram duas coisas. A segunda coisa que eu percebi que foi de grande ajuda é que desde o início eu percebia que a linguagem para ela, né, a fala, essa interação, na verdade o que eu quero falar é a interação, essa prontidão que eu falei que os bebês têm desde muito cedo, essa prontidão, essa disposição para ser afetado pelo outro e para afetar o outro através da comunicação, isso era extremamente invasivo para ela, muito difícil. E quando eu usei um sistema para fazer essa mediação dessa interação, parece que isso ficou mais palatável. Então, uma barreira de dificuldade foi atenuada. Enfim, é um pacote de coisas que a comunicação aumentativa alternativa trouxe, que foram fundamentais para o desenvolvimento da minha filha. Tá? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de linguagem, nunca é só a linguagem, porque o cognitivo está associado à linguagem. A linguagem se desenvolve o cognitivo, e o cognitivo, adivinha, desenvolve mais a linguagem. Então, isso vai caminhando de mãos dadas. Por isso, eu quero dizer para todos aqueles que têm um filho ou alguém, né, alguém próximo, que tem uma dificuldade, uma necessidade complexa de comunicação, não tenha esse receio da comunicação aumentativa alternativa. Você não está abandonando a fala, você está dando um suporte para essa fala vir. Mas e se a fala não vier? Se a fala não vier, não veio, porque você ajudou a fala. Porque sim, a CAA, ela ajuda a fala, porque se você compreende o significado de uma comunicação, e se você tem a intenção de se comunicar e você tem as palavras para isso, por que é que você acha que isso vai atrapalhar? Eu te garanto que é muito mais fácil falar do que pegar um sistema e ficar usando ali para apontar, para se comunicar, se a pessoa puder falar.
É muito mais fácil falar. Ninguém vai deixar de falar porque prefere usar o sistema. Isso não existe. Qualquer pessoa que use o sistema por uma semana vai perceber que na possibilidade da fala, vai escolher a fala. Eu uso o sistema com a Laura desde que ela tinha 7 anos e quando ela pode falar, ela prefere falar. É muito mais fácil. A menos que a fala não seja possível. Se tiver um comprometimento motor, planejamento, talvez a fala fique mais difícil. E aí, você vai deixar a pessoa sem comunicação? Não vai, né? Porque ela não está falando porque é preguiçosa? Não é. Não é preguiça, gente. Não é preguiça. Você tem que dar ferramenta para a pessoa poder se comunicar, respeitando a possibilidade dela. Ok? Então, quero deixar mais uma vez um Feliz Dia das Mães para todas as supermães. Mesmo que não sejam supermães de filhos biológicos de sangue, mas que tenham o mesmo cuidado por outras crianças ou terapeutas que cuidam de seus pacientes com tanto carinho que eles de certa forma são seus filhos também, professores também que têm tanto carinho e um olhar tão especial, tão amoroso que é quase um olhar maternal, né? Paternal, como queiram. Então, quero desejar um Feliz Dia das Mães para todos e eu espero que essa fala tenha ajudado alguém que esteja precisando.